Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui começando mais um Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. E hoje a gente traz à mesa aqui, doutor Nanderson, a gente traz aqui o pessoal da Facilitar, o Ricardo e a Ana Paula, que vão estar aqui conversando com vocês, falando sobre financiamento, falando como você pode adquirir sua casa através do Aquisição em Construção, falando Minha Casa Minha Vida, falando do novo formato da Caixa Econômica em relação ao financiamento e muito mais, muitas histórias, não é isso? Então aí, dá aí seus boas-vindas aqui para os nossos convidados e daqui a pouco eles começam a falar aqui quem é Ricardo e quem é Ana Paula. Pois é, muita coisa boa, obrigado pelo convite aceito, que da outra vez eu falei, obrigado por aceitar o convite, o cara mais... Obrigado pelo convite aceito, para nós é uma honra poder recebê-los. Dizer que a agenda foi difícil deles estar aqui, muito né, Guga? Muito difícil, é um concorrido. Já tínhamos tentado já, mas graças a Deus por isso, né? Sinal de muito trabalho, a gente vem acompanhando aí o trabalho de vocês, que é árduo, não é fácil. Sim. Muitas vezes, eu comento muito com o Guga. O pessoal só vê, às vezes, os nossos resultados, mas não vê o que a gente deixa né? Os bastidores, os calos que nós muitas vezes fazemos. Mas é isso aí, sejam bem-vindos, vamos bater um papo aqui sobre o mercado imobiliário e como vocês facilitam a vida dos nossos clientes, né, para conseguir o sonho. Foca aí na questão do correspondente, mas levando em consideração isso, a questão do resultado que a gente tem hoje. E aí, como vocês sabem, o trabalho é muito sacrificante, mas é muito legal esse tipo de atividade que a gente faz, porque lidar diretamente com o sonho do cliente é uma coisa muito bacana, assim, né? É muito legal satisfazer o parceiro, mas quando a gente vê o cliente na ponta realizando o sonho de adquirir a casa própria, a gente fica marcado na vida dele e aí a gente consegue trabalhar mais para realizar o maior número de pessoas possíveis, assim. O propósito da nossa empresa é muito voltado Isso nisso. É bacana. Fala aí, Ana Paula. Quem é a Ana Paula? Como é que ela chegou nesse mercado aí? Conta aí pra gente um pouquinho. Não faz tanto tempo, o Ricardo tem mais estrada do que eu. Eu comecei como correspondente, sou advogada, não tem muito a ver. Mas comecei no ramo, achei que tinha muito a ver. Você trabalha com burocracia, não deixa de ser, né? Advogado trabalha muito com burocracia. E aí apareceu essa oportunidade de abrir o correspondente para atender uma demanda específica de Minha Casa Minha Vida. Sim. E a gente foi se apaixonando pelo ofício, assim. Acho que depois de um ano, mais ou menos, Ricardo entrou na Facilitar. Ele já tinha uma bagagem maior, mas... Então, Facilitar, você que começou, não junto com o Ricardo. Não. Você começou... Comecei sozinha, a princípio, uma estrutura bem enxuta. E aí, quando ele chegou, a gente mudou bem a cara da empresa, né? Antigamente, eu era muito focada em Minha Casa Minha Vida. É um padrão, assim, de quem trabalha na Caixa, né? Nesse segmento. Sim. Mas com... É uma abertura, é uma porta, né? É uma porta. Tem um apelo bem maior, né? Dentro da própria Caixa hoje. Você pensa Caixa, muitas vezes se associa a esse lado popular, mas é bem forte o segmento médio e alto padrão na Caixa. Até porque, hoje, assim, o correspondente, ele chegou para atender o Minha Casa Minha Vida, né? E depois foram abrindo outras portas. Porque essa parte do SBP era muito mais a nível gerencial e tudo isso, né? Era um atendimento mais diferente para um cliente diferente, né? Hoje a gente... E foi até um intencional nosso, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente percebeu que a gente tinha uma ligação forte com esse público. E por que não a gente focar nesse público, já que a gente tinha essa facilidade e esse desejo, né? Aí... A facilidade, a facilitar, tá vendo aí, ó? E Ricardo, faz tempo que começou? Rapaz, faz 8 anos que eu tô no mercado já. Mas antes de você trabalhar... eu era gerente comercial de uma empresa de telefonia. Aí, naquele momento, eu estava na casa da minha avó ainda, morava com minha avó e minha mãe, e... estava namorando e aí eu achava que empreender naquele momento era o melhor cenário, porque se eu quebrasse ou acontecesse qualquer coisa com a empresa que eu fosse criar, eu poderia voltar para o mercado de trabalho de novo, porque como eu estava na casa dos meus pais, não tinha casamento, não tinha nada ainda, era fácil de se reinserir no mercado de novo. Aí naquele momento, e desde sempre, eu sempre tive esse desejo de ter minha empresa, ter meu negócio. E aí foi muito certo esse começo, assim. Faz 8 anos que eu sou correspondente bancário da Caixa. Nesse momento de transição entre gerente comercial e ser empresário, a gente fez estudo de vários planos de negócio para ver qual era o melhor segmento. Quando a gente entrou na parte de imóveis, a gente percebeu que a moradia é uma coisa muito importante para todos os brasileiros. É o sonho do brasileiro, a casa própria. Verdade. E aí, quando a gente viu isso e começou a fazer um estudo mais profundo, a gente viu que a Caixa Econômica estava muito ligado com essa realização.
E naquele tempo bombava muito o financiamento de Minha Casa Minha Vida, era um negócio muito diferente. Era tanto que no plano de negócio que eu fiz, financiar 10 casas era o que a gente precisava para se manter e ganhar um real. E aí, através do estudo, as pessoas falavam assim, quem não consegue financiar 10 casas hoje, com o mercado desse jeito? Sim. Aí a gente foi se apaixonando e resolvi, de fato, entrar nesse negócio. Só que, como é que eu posso dizer assim, essa parte comercial, eu sempre fui uma pessoa muito faminto, assim, com uma vontade de crescer cada dia mais. Você é um cara muito disciplinado. Essa questão também. ousada assim. A gente admira muito esse seu lado. Desde o primeiro dia até hoje, assim, é uma coisa que eu não paro de fazer, é prospectar parceiros. Aí, quando naquele tempo já era o boom, eu já via gente reclamar sobre o mercado, só que eu nunca reclamei porque a gente estava sempre visitando imobiliária, sempre ligando para construtor. Era um processo contínuo e constante, assim. É tanto que chegou num momento onde eu entrava nas imobiliárias pedindo apenas uma página para eu me inserir, mostrar meu trabalho. E quando eu me deparei, a gente tava com uma sala inteira repleta de processos, assim, uma coisa muito diferente. Assim, surreal, né? Assim, e agora? A minha questão foi só olhar para aquilo tudo e fazer, e agora? Agora trabalhar e fazer acontecer. Eu imagino como é que foi tua cara nesse momento, porque assim, você é um cara que, como o Nandson disse, né? A visão que a gente tem tua é de uma pessoa que você mesmo disse agora. Além da determinação, você é um cara que se planeja, você estuda, você não faz a coisa por impulso. Não. Né? A gente vê muito disso de vocês, né? Esse DNA aí, acho que a doutora, a advogada e o planejador, né? Assim, essa coisa assim. Foi um casamento muito bacana para a empresa de vocês. E a gente vê isso muito forte em você, né? Essa coisa do planejar. E é uma coisa que a gente tem muita falta desse perfil no mercado imobiliário. Nós somos do impulso ao extremo, né? O corretor de imóveis, ele tem essa, vou pegar aqui, bum, dar essa pegada, mesmo tendo que refazer o retrabalho. Sim. Mas eu vejo que você é um cara que estuda muito, um cara que se prepara muito para dar cada passo. Isso é algo diferenciado para vocês. Eu acredito também que tem um negócio que as pessoas pecam, assim, porque quando você é muito radical, que você quer prospectar muito agora, e você gasta uma energia muito grande nessa prospecção, uma hora essa rotina quebra porque ela não se torna saudável. Isso. Se você tem o hábito de fazer uma prospecção constante, de tudo que você faz, você é constante, com menos dor, você consegue permanecer fazendo isso mais tempo. Isso em qualquer área, né? Seja como correspondente, seja como construtor, seja como corretor, seja como for. Eu acho que o segredo de qualquer coisa é você se manter fazendo, nunca parar, porque tudo é cíclico. É verdade. Se você chega no momento mais alto de sucesso, é muito relativo falar de sucesso, e você para de prospectar, uma hora essa roda vai girar para baixo e aí você tem que estar preparado para ela. Eu e a Ana Paula, a gente hoje se projeta para a gente estar prospectando toda hora para que a gente viva constante. E que essa plantação nunca pare. E interessante, você quando começaram, você tinha quantos colaboradores? Eu comecei sozinho. Assim, a perspectiva de quando abri o negócio, inclusive, eu sempre tive essa ideia de começar sozinho, para que eu precisava aprender tudo que o sistema da Caixa, o que a Caixa tinha para oferecer, para que eu pudesse cobrar. Aí a minha perspectiva desde o D0 foi fazer um processo do começo até o final, entender Deixa eu te interromper aqui um minuto. Tem um grande corretor, que eu mando um abraço para ele, Jonas, que é um corretor de loteamento da Rio Norte, e ele me disse o seguinte: cara, eu tô achando demais o podcast de vocês, só que vocês falam alguns termos lá, que queria quando você falasse um termo, você explicasse. Aí você falou aí D0, né? Né? É o dia zero, é aquele momento que você vai dar o start. Sim. Então o D0 é isso aí. Então, a gente criar esse hábito aqui, viu, Nando? É, assim, que Jonas me lembrou e disse assim, poxa, às vezes você fala um negócio aí e bota a gente familiarizado com essa expressão. Então, o D0, Jonas, o início, o start aí. Desde o primeiro dia tá preparado para aprender. E eu sempre achei que eu só posso cobrar uma pessoa se eu sou capaz de fazer. E aí até para você entender o tempo de cadastro, o tempo de fazer sistema, o tempo de conformidade, como é que eu vou entender, como é que eu vou cobrar, se o tempo é rápido, se é devagar, se eu não sei como é que funciona, se é 100% terceirizado. Aí eu venho muito pro negócio da autorresponsabilidade, assim, aí eu olho sempre, tento fazer,
quando eu consigo fazer, eu começo a cobrar as pessoas para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Assim. É engraçado no começo. Acho que todo mundo no começo tem esse sofrimento, né? Eu tinha só um funcionário e é aquela história de chutar pro... Como é que o pessoal fala assim? Você chuta, você pega, você vai pro gol. Vai pro gol. É uma loucura. Corre pra área, cabeça. Saía 9 horas, eu acho que todos os dias, assim, do escritório, com aquela sede, assim, de fazer acontecer e com o desejo que aquilo fosse muito bem feito. Aí eu queria passar o olho em tudo. A gente vai aprendendo que nem sempre esse é o melhor possível, caminho, né? E fazer o certo, trabalhar certo. A gente tem muito esse desejo assim, do trabalhar certo, assim, focar a energia, de fato, no que é necessário Sim. e delegar algumas funções. Mas esse começo, eu acho que, como ele está dizendo, é importante você fazer de tudo mesmo, para poder aprender tudo. E eu acho que um grande desafio de vocês, correspondentes, foi mostrar ao mercado imobiliário que vocês estavam ali para facilitar, né? Olha aí o mechan aí, facilitar. E vocês eram um instrumento para facilitar a realização daquela venda. Sim. Porque no começo, eu me lembro que alguns correspondentes e tudo, dizem, eu levo lá e o cara não aceita a renda dele, não aceita isso, não quer aquilo. Mas na verdade, né? Mas na verdade vocês estavam seguindo os normativos, porque assim, são extremamente complexos, aqueles normativos, são simples, mas ali, não pode botar uma vírgula fora do lugar, né? Isso. E aí, todo mundo olhava o correspondente como, putz, eu vou ter que passar pelo correspondente. Muita gente tinha rejeição de trabalhar com produtos com financiamento em função disso. Mas aí que vocês têm essa dinâmica de sentar, de dizer assim, poxa, você quer financiar teu imóvel, você não está com a renda organizada? Faz isso, isso e isso. Aí o corretor começou a entender, né? É um facilitador. O nosso a gente tem até uma percepção assim, sobre isso, né? A gente vive num mercado de confiança. Para que isso aconteça, a gente tem uma parceria muito grande com o corretor. Geralmente, quando ele entende que o cliente tem a renda, só que o cliente não tem como, não está formalizada, a gente, nessa troca de confiança que a gente tem com ele, a gente marca uma reunião com o cliente para a gente entender e ver como é que a gente pode viabilizar para que a Caixa Econômica aceite essa renda, assim. E aí, assim, eu costumo dizer para as pessoas, se a renda existe, a gente vai dar um jeito, a gente vai encontrar uma solução para formalizar essa renda e a Caixa Econômica aceitar. Se ela não existe, a gente não trata esse tipo de cliente porque não tem como criar uma renda para financiar, realizar um sonho do cliente e depois ele ficar inadimplente. Aí isso é um problema, né? E na realidade a gente sempre bate nessa tecla de não vai ser um financiamento, até uma venda, né? Sim. Que vai fazer a gente prosperar. A gente realmente tem que ter uma responsabilidade em cada aprovação, em cada contratação daquela, né? Então a gente tem essa cultura muito forte na nossa equipe e a gente costuma até dizer assim, a gente é analista, né? A gente como gestor, mas a gente também está no processo, a gente é analista, a gente não é técnico. Então vou analisar cada situação, vou me basear no conhecimento que eu tenho sobre os normativos e estudar aquela situação junto com o corretor, junto com o cliente, para encontrar os melhores caminhos. Não é cara crachá, né? Sim. Eu vejo assim, a questão da facilitar o diferencial do mercado, assim como a nossa imobiliária, existe várias imobiliárias na cidade, vários profissionais que trabalham com venda, e a facilitar também tem seus concorrentes, né, de correspondentes, né? E o grande diferencial que eu enxergo em vocês é a questão da prestação do serviço. Não só para o cliente que vai financiar o imóvel, mas justamente essa questão da preocupação de você educar aquele corretor que muitas vezes ele tem o potencial, mas não sabe todas as regras claras, normativas, né? A questão dos treinamentos que vocês fizeram já lá na Penates e vocês fazem com corretor autônomo, com imobiliária, seja ela qual for, com essa preocupação, porque o entendimento que vocês têm é essa. Eu tenho uma plantação boa aqui, na hora que eu tenho uma plantação no nível só, todo o mercado vai ganhar. Exato. Né? Inclusive os concorrentes também, né? Sem dúvida, né? Então, assim, hoje o meu modo de Google enxergar assim o mercado, e aqui eu parabenizo vocês dois, enquanto os sócios da Facilitar, a gente vê esse diferencial de vocês, da preocupação do educar mesmo e ensinar da maneira correta, né, o mercado. Eu lembro umas histórias que chegou para mim, não sei se é verdade, que tinha um correspondente aqui que você chegava lá e dizia, rapaz, esse cara quer comprar uma casa. Ah, ele tem renda? Não, não tem renda, não tem nada. Ele dizia, desce ali o contador, faz um prolabore, faz não sei o quê. A gente tem muitas histórias. A gente tem muitas histórias. São os extremos. Facilita demais e outra que dificulta demais, né? Mas agora a gente vai para um quadro que a gente lançou na semana passada, certo? Que é Você no Papo com Café. E a gente vai trazer aqui as perguntas que chegaram no vídeo aqui. Vamos trazer a primeira pergunta, né? E do grande Guilherme, né? O Guilherme fez uma pergunta aqui para vocês, né? E vamos colocar aqui. O pessoal da técnica aí vai botar o vídeo no ar para a gente entender aqui, escutar a pergunta do Guilherme e vocês vão responder, beleza?
Fala, meu amigo Guga, galera aí da Penatos, o Nanderson, a Rayana, grande abraço a todos. Guga, aproveitando que você vai estar hoje aí com a Ana Paula e com o Ricardo, amigos queridos, tô com uma duvidazinha aqui em relação à atualização do normativo Caixa sobre comprovação de renda formal, né? Não tô mais tão por dentro, né? Minha parte agora é outra, mas eu vi que atualizou essa parte de contrato de estágio, me parece que não é mais aceito, questão também de sentença judicial, enfim. Pede pro pessoal dar uma esclarecida pra gente aí, dar uma atualizada, um F5. Então, essa foi a pergunta do Guilherme nesse quadro aqui que a gente lançou semana passada, né? Que é você no Papo com Café. E a Ana Paula vai responder aqui pra gente aí essa pergunta do Guilherme aí. A gente, como correspondente, a Caixa sempre atualiza os normativos, tanto dos meios de comprovação de renda, como outras normativas que tem internas. E é muito comum que, às vezes, entrem opções e saiam algumas opções de comprovação de renda formal. Acompanhar, assim, para o mercado, acompanhar com diligência essas atualizações é até muito difícil, porque é bem constante. Nessa última atualização, como ele disse, a gente antigamente aceitava comprovação por meio de contrato de estágio, a sentença judicial com pensão, a gente conseguia. E hoje a gente não aceita mais. Mas isso não é uma questão. O que eu queria deixar claro para todo mundo é que sempre que o cliente tem a renda, mesmo que você não entenda quais os tipos de renda, porque é uma lista muito, muito extensa. Então, Cada caso provavelmente o corretor nunca vai também. saber. Então, conversar com o cliente e nunca dizer não para ele, mesmo que ele ache que aquela renda não é aceita. É ideal que esse cliente venha conversar conosco, porque a gente sim tem a obrigação de saber esses detalhes, exatamente, para estudar cada caso e oferecer a opção mais adequada para cada cliente. A facilitar é show, então, ó, senta aí, você sai daqui pronto, sabendo o que é que tem que fazer, né? Eu queria fazer um breve relato, porque geralmente essas rendas, elas são tiradas de normativo quando o índice de inadimplência aumenta muito sobre cada renda dessa, entendeu? Sim, geralmente, no meu modo de ver isso, a Caixa Econômica começa a ver da onde é que vem meu grande problema hoje. Onde é que está o gargalo onde é que está o gargalo e quais são as principais rendas que vem dando problema hoje. E a partir daí ela começa a fazer estudo e tirar. Isso aconteceu com Decore, isso aconteceu com outras coisas que vai acontecendo com o tempo. Entendeu? Aí, por que a gente não tem tanto problema com isso, eu e a Ana Paula hoje? Porque, de fato, a gente está preocupado se a renda existe, a gente vai fazer um estudo para ver se o cliente tem condição de pagar, para a partir daí a gente ceder o crédito para ele. Entendeu? É aquele negócio da plantação que a gente estava falando no começo. Quanto menor o nosso índice de inadimplência é para a Caixa, quanto mais confiança eu consigo gerar para a Caixa em relação aos nossos clientes lá, menor a inadimplência nossa, mais fácil a gente consegue conceder crédito para novas pessoas. Entendi. E a pergunta sempre do gerente para a gente é, você entrevistou o cliente, você conversou com ele, você viu, Você existe, dá o aval, né? aí é um ponto de partida. E aí é por isso que, geralmente, quando tem reunião de inadimplência da Caixa, eu e a Ana Paula, a gente vai... Sofre pouquíssimo. Por quê? Porque sofre? Porque existe um risco na concessão. Lógico, claro. a gente tem cliente que na pandemia quebrou. O cara é restaurante legal, na pandemia o cara quebrou. E aí o que é que acontece? Entendeu? Aí nesses casos assim, a Caixa Econômica começa a ver de onde é que vem o mau problema e ela começa a restringir o crédito para quem tem Tem um perfil. grande empreendedor aqui que ele sempre diz isso, assim, ó, não tem bom pagador liso. Né? Então, se o cara está enfrentando um problema financeiro, ele não pode ser um bom pagador. Isso às vezes acontece. E vocês são monitorados nessa questão do score, Sim. né? Imagino que tem momento que todo processo seu que chega lá, o gerente está tão tranquilo com o seu score positivo, que não está dando inadimplência, sabe que você tem feito a triagem certinha, ele não vai nem Tem um ser tão olhar exigente, diferente, né? E em alguns casos, às vezes, quando chega, dependendo do correspondente, o gerente diz assim, ei, traz o cliente aqui na frente para mim conversar com ele, porque né? meio que a gente transfere essa exigência, em vez de o gerente ser o responsável por fazer essa triagem, a gente que faz. E eles se sentem seguros porque o resultado é bom, né? Já sabe a qualidade do serviço que vocês prestam, nada, facilitar. E também tem um negócio, né? Geralmente as assinar. pessoas têm muito essa preocupação que Caixa é burocrático, que precisa passar por entrevista. Nosso cliente não passa por entrevista, assim. Porque passa lá, né? Aí, assim, Tem um aval de vocês, né? Tá chegando ali, Passa a por pasta nós. que chega é com o selo da Facilitar. Às vezes o parceiro também vai lá na Caixa sozinho, Ricardo, precisa ir lá na Caixa resolver um negócio, eu não consigo ir, o cara vai lá, bicho, fui super bem atendido, lógico que você foi, porque
como a gente tem as portas abertas na Caixa, a gente apresenta o cara como parceiro, ele tem um atendimento diferente também, e tudo isso é com base no trabalho que a gente faz no dia a dia. Assim, né? É uma plantação. Eu tenho uma dor com a Caixa Econômica, assim, eu acho que no mercado, eu tive uma experiência com a Caixa muito novo, né? Sim. Então, desde muito cedo eu tô vivenciando essa questão da assinatura. Né? E, assim, vários sustos Sim. passei dentro da Caixa. E uma coisa que me deixa um pouquinho triste é que a Caixa não gosta muito da nossa presença como corretor na hora das assinaturas. Em algumas agências a gente sente isso, assim, do pessoal achar que a gente está sendo uma peça desnecessária na hora da assinatura. Sim. Né? Então, às vezes a gente chega assim, aí, por que tá aqui? Não, eu sou o corretor da venda, eu tenho que participar do momento e às vezes eu esclarecer alguma coisa para o cliente, né? E tem algumas pessoas que fazem a coleta de assinatura na Caixa que estão ali para atrapalhar o processo todinho. Você construiu toda uma história bacana com a corretagem, construiu uma história fantástica com o correspondente, aí chega na hora da assinatura, o cara tá de mau humor ali, começa a falar, jogar nos peitos do cliente algumas obrigações, algumas coisas assim, como se a gente não tivesse dito nada, né? Às vezes é tão constrangedor isso, assim, e a gente se sente... Eu imagino que vocês não enfrentem muito essas dificuldades, né? Acho que o menino não, porque ele já vem com o cliente já educado. Mas assim, muitas vezes a gente pode pagar esse preço por causa de alguns maus profissionais que a gente conhece. Aí também é uma preocupação nossa, assim, colocar nossos parceiros aonde a gente acha que ele vai ser bem aceito. E a gente tem uma preocupação muito grande em rodar um contrato, os nossos contratos em algumas agências, que ela reflete um pouco do que a gente preza lá no nosso escritório, entendeu? Como é que você é meu corretor, é a minha maior fonte de receita, eu não vou tratar bem ele e a minha agência não vai tratar bem esse cara. Agora a gente tem que ter uma percepção sobre o negócio, do mesmo jeito que tem correspondente que não é bem visto, assim, que tem alguns problemas, tem o corretor também que atrapalha um pouco a dinâmica, que não passa as informações 100%, certo. Que não fala sobre taxa de geração de contrato, e aí, na hora da assinatura, o cliente surpreso. Né? Só que tem um negócio, quando o corretor está educado, que ele fala para a pessoa, para o cliente dele, que tem as obrigações que tem, quando ele chega lá no correspondente, eu falo também, quando chega na Caixa Econômica, a Caixa Econômica reflete o que eu estou dizendo, aí a gente não tem problema com nada. Aí o grande problema, a gente volta para aquele negócio da educação de novo. Por que educar o mercado? Porque a gente entendeu que se todo mundo falasse por uma boca só, as coisas se tornariam mais fáceis, tanto para vocês, quanto para a gente, quanto para a Caixa, quanto para todo mundo. E eu vejo isso, vocês são uma peça hoje fundamental para a Caixa Econômica. Primeiro porque, como houve a descentralização, antigamente tinha uma agência, um núcleo da Caixa que cuidava de habitação, né? Hoje, cada agência, muitas vezes a gente chega a se depara com um gerente que não tem domínio, habilidade com o processo de financiamento, né? E aí engessa um pouquinho e vocês são um complemento. Eu acho que a Caixa tem que agradecer muito de existir vocês correspondentes, porque vocês são esse filtro e essa máquina para azeitar esse processo do financiamento. E o que você falou é muito curioso, porque realmente quando a gente direciona um cliente para, obviamente o cliente é soberano, ele escolhe a agência que ele quer rodar o processo, mas se a gente tem a opção de sugerir, a gente sugere para agências que têm forte em habitação. Porque tem agência que você sabe, é uma agência do centro, tem uma demanda de passante ali. E aí, obviamente, o gerente ele vai ter que focar em outras coisas, não é assim? Não é porque o gerente não é... É porque ele está focado em outros tipos de produtos e a gente costuma direcionar para agências que têm esse forte na habitação. Então, dá uma experiência totalmente diferente. Inclusive, a gente, nos nossos treinamentos e nossas conversas com corretores, a gente fomenta muito que o corretor participe desse dia da assinatura do contrato. É fantástico, o momento momento, é uma cerejinha do bolo. Exatamente, um momento de felicidade, venda, né? Não é um momento de tensão, um momento de alegria. Então, por que não o corretor que participou de todo o processo não está ali presente? A gente acha muito bacana quando o corretor tem esse cuidado. A gente fala, inclusive, para as pessoas que é o momento mais alto assim, do processo. Porque o cliente, toda jornada, ele fica muito ansioso até a assinatura do contrato. No dia da assinatura do contrato, ele senta tranquilo e feliz. Deu tudo certo. Eu sei que depois vai ter registro, mas naquele momento ele está formalizando a realização do sonho dele. E aí, para o corretor participar dessa jornada com ele, é a melhor coisa que ele pode fazer, assim, porque eu percebo isso, né?
Hoje eu encontro com clientes que a gente assinou o contrato há muito tempo atrás, eu não lembro mais porque eu assinei um contrato com muita gente, mas o cara me vê passar, pô, você assinou o contrato comigo tal dia, não sei o quê, bababá. Agradece porque você ajudou a realização do sonho dele, né? E aí, por que não tá presente nesse momento extremamente marcante, assim, eu acho primordial. Assim, não tem retorno financeiro que não tem. pague esse reconhecimento, né? Graças a Deus, também a gente vive um negócio hoje, eu e a Ana Paula, que o nosso principal foco é realizar as pessoas, assim, é fazer diferença na vida delas, assim. O dinheiro hoje é totalmente secundário o que a gente faz, assim. Graças a Deus a gente chegou num patamar onde nossa empresa cresce mês após mês, mas o nosso principal objetivo, assim, é ver mais pessoas chocadas, mais pessoas felizes, mais pessoas realizadas, assim. Tanto é que as experiências de assinatura de contrato, assinatura de formulário, que é um momento prévio que a gente tem lá no nosso escritório, a gente costuma orientar, quando a gente não faz isso pessoalmente, porque a gente não consegue estar sempre presente, a gente costuma orientar os nossos funcionários que aquele momento é um momento de alegria, não é um momento de só assinar papel e ir embora, não. Pode deixar não o cliente... Não é burocrático, né? Deixa o cliente conversar, converse com ele, pergunte como é que ele tá. O cafezinho, docinho, você já conhece como é que a gente faz, né? E assim, para que a experiência do cliente, a gente acha que gera muito valor quando a gente tem essa preocupação. É uma preocupação genuína, porque a gente é assim, né? E a gente tenta passar para nossa equipe. Bem, vocês dois. A gente naturalmente assim gosta de conversar muito. Os clientes vão para lá. Tem cliente que vai para lá só para tomar café e corretor também. Então assim, por que não minimizar um pouco a parte burocrática que tem que existir? Porque assim, infelizmente, não tem como mudar essa o ordenamento jurídico, não só a Caixa, mas o próprio ordenamento jurídico, ele exige muitas coisas, né, no processo de compra e venda de imóvel. Mas por que não tornar aquela experiência mais prazerosa, né? A gente preza muito por isso. E agora, só que esse negócio do tratar a pessoa bem, não só na assinatura do contrato, assim, eu acho que isso devia ser uma coisa de vida, assim, né? Eu acho que você tem que se entregar enquanto você está com as pessoas, melhor, entendeu? Né? Entregar o seu melhor. Muitas vezes eu tenho muito esse negócio hoje de esquecer 100%, ter momento de qualidade com as pessoas. Quando a pessoa chega para assinar, ou seja para a primeira entrevista, ou seja para a primeira assinatura de formulário, ou seja, para qualquer momento, quando eu estou presente, a gente solta o celular, o foco é 100% ele. Experiência, né? Positiva. Ele só vai embora depois que ele quiser, assim. Se ele quiser passar 3 horas conversando, a gente vai. É porque a gente faz treinamento para os corretores, às vezes, 6 horas de treinamento. A gente acha incrível isso. A gente entra num negócio para falar de um negócio que é muito técnico, só que a gente começa a conversar e começa a trocar experiência, a gente vamos chocar as pessoas. Vai longe. Aí agora eu vou aproveitar aqui, a gente tem aqui empresas que estão com esse mesmo conceito, a gente vai falar aqui do Minuto Select, a Select que apoia a gente, né? Obrigado, Miguel, tamo aí junto. Então, roda aí o VT aí da Select. Nosso modelo de negócio está baseado no compartilhamento de riqueza gerada por ativos reais. A sua busca por diversificação da carteira nos incentivou a trazer parcerias sólidas. A sua visão pelo futuro do planeta é a nossa por produzir energia solar. A sua forma de valorizar seus bens nos impulsiona a alavancar seu patrimônio. A sua preocupação em proteger transforma a nossa em promover blindagem patrimonial. E sua paixão por tecnologia acessível nos faz ir além. Para transformar a sua relação com o dinheiro, a Select cria soluções em geração de renda recorrente, com retornos acima do mercado, lastreados por patrimônios sólidos. Inicie hoje sua parceria conosco e se permita um futuro livre e próspero. Select Investimentos. Inteligência financeira que muda vidas e move pessoas. Então, a Select traz todas as soluções financeiras para vocês, né? Então, o que você precisar, fala lá com o Miguel, com a equipe, fala lá na Penates, que a gente vai dar todos os caminhos. E voltando aqui, vamos dar a sequência aqui. Rapaz, hoje eu tenho mais surpresas para vocês não estão sabendo ainda, tá? Uau! Mas eu vou trazer agora... Nem eu tô sabendo. Não, ninguém tá sabendo. Só a produção tá sabendo comigo aí. Vamos para mais uma pergunta aí do Você no Papo com Café. Quem vai fazer a pergunta agora é o Antônio. O Antônio é uma figuraça, ele é corretor, ele é construtor, né? E tem uma construção... E bacana que ele mandou o vídeo fazendo um merchan da casa dele, beleza? Vamos botar aqui esse vídeo aí pra gente dar uma olhada aqui. Meu amigo Guga, é uma grande velho Pilato, um abraço, saudades meus amigos.
Um abraço a todos. Vamos lá, pessoal. O Guga me mandou um convite para participar do podcast de vocês, falando sobre alguma coisa, alguma pergunta, né? Pessoal, tô com essa belezinha aí à venda. Provavelmente vai ser SBPE. Tá na faixa de 680 a 700 contos. E qual a renda que a gente poderia trabalhar, pessoal? Me tira essa dúvida aí. Valeu, fui! Olha aí, a pergunta do Antônio, né? Uma pergunta bem bacana. Ele é construtor também, né? E tem um imóvel aí 680, 700 mil reais. O que seria essa renda bacana para ele buscar? Eu, particularmente, faço uma continha, né? Que eu pego o valor do imóvel e vou dividir aí por 39, 40, mais ou menos, para essa faixa aí. A gente teria aí, faça a conta aí, meu amigo. Deixa eu fazer uma continha aqui rápida. Podem ir falando aí, que eu vou fazer uma conta aqui. 600 e quanto? 600 mil? 700 mil, né? 680, 700 mil. Vamos botar aqui 700 mil. 700 mil... 5 e pouco de parcela, vai dar uma renda de 15 mil reais. Dividido 16, por 40. 17 mil reais, mais ou menos. 17.500. Tá bom de conta de cabeça, né? É isso aqui? Eu sou o lado ruim de conta. Na SAC é mais ou menos a renda que vai precisar para ele conseguir financiar 80% do valor do imóvel. Na praça vai diminuir um pouco essa questão, é um pouquinho ruim de fazer essa conta de cabeça, mas é mais ou menos isso que ele vai precisar, tá? Falando sobre a questão do imóvel, assim, eu acho que o preço do imóvel dele é hoje o tipo de produto que está se procurando, assim, a rotatividade desse tipo de produto é muito bom. Quando a pessoa constrói casa com propósito, ele consegue ter um resultado de venda mais rápido. Eu acredito que, pelo que a gente viu aí rápido, eu acho que não vai ter problema com a venda, não. Show. E sobre financiamento, a gente está à disposição para financiar. É só ele mandar a documentação que ele financia daqui. Perfeito. Então, Antônio, a gente vai fazer uma visita aí no seu imóvel, vai fazer umas fotos bacanas pra gente divulgar. E se preparem, tá chegando em Parnamirim, um imóvel show que o Antônio construiu, né? E aí, procurar um cliente aí que ganhe uma renda familiar em torno de 17, 18 mil reais, vai conseguir financiar os 80%. É isso aí, né? Eu acho que a partir de 15 a 17 mil reais, mais ou menos, o cliente consegue financiar essa casa. Show de bola, bacana. Rapaz, é muito bom a gente estar aqui, tem muita coisa, vocês estão trazendo muitas novidades, né? Eu passei com o Milton Simão algumas experiências, que está aqui no estúdio também com a gente, meu pai. A gente passou muitas experiências com Caixa Econômica. E a gente tinha, na época, era só uma unidade de financiamento, e a gente, às vezes, varava à noite, porque tinha que rodar o financiamento dentro do mês. Porque as taxas, quando mudava tudo. Rápido. Então, assim, se a gente tinha 50 pessoas, porque antigamente se assinava muito assim em bloco, né? Se a gente tinha 50 pessoas para assinar, se a gente virasse o mês, eu ia ficar no máximo com 10. Eu perdia quase todo mundo. A inflação, né? A inflação era absurda, então a capacidade de financiamento ia lá para baixo, então a gente perdia muito isso. E hoje ficou mais prático. Até porque você tem um prazo maior, né? Tem uma série de coisas. Então, a gente rodou muitas noites lá na agência do Alecrim, naquele módulo lá, né? Comendo pizza. Tinha uma pessoa lá que era do coral, aí a gente passava a noite lá fazendo os cálculos para financiar, e o pessoal cantando, era super divertido. A Caixa tem essas coisas bacanas também, né? Hoje ainda é assim, Hoje eu acredito que não se assina mais contrato no volume não, mas já cheguei a assinar muitos contratos num dia, assim. Meu maior número de contratos que a gente assinou num dia só foi 54 contratos, foi inclusive do empreendimento Morar Bem, faz uns 5 anos mais ou menos. A gente fechou uma demanda mínima, precisava que fossem assinados 54 contratos. A gente aprovou 54 clientes e assinou os 54 contratos todos no mesmo dia, assim. Você sabe como é difícil, assim, você ter 100% de eficiência nesse tipo de operação, porque é um pouco complexo o processo. Uma diferençazinha de nada, o incorporador, ele conseguiria assinar assim, sem os 54, mas ele teria que fazer um aporte financeiro para fazer a composição e conseguir financiar. Lá, a gente conseguiu mandar 54 processos para conformidade e assinar 54 contratos. Aí foi desse jeito aí. O alarme da agência tocando toda hora, imprimindo muitos contratos numa sexta-feira, e a gente aluga um salão para que consiga assinar esses 54 contratos. É vibrante isso, né? Aí faz uma esteirazinha assim com várias mesas, né? Tipo,
uma fila de mesa, aí senta uma quantidade de cliente, a gente explica, outra quantidade, aí ia para a mesa da frente, aí assinava, aí para outra mesa da frente, pagar a taxa. E aí a gente ia fazendo isso... Uma esteira de produção mesmo, né? Para poder fazer acontecer. E aí, só para você ter ideia, assim, aí bota 54 pessoas no negócio, um microfonezinho para você explicar só de uma vez. Como é que funciona o processo, como é que funciona o contrato, hein? muito complexo. E mais pra mim, assim, que eu sempre fui muito envergonhado, né? Falar no microfone na frente do bocado de gente, pra mim, assim, era muito naquele momento. Mas é bacana essas experiências. E qual foi, assim, o processo mais inusitado que vocês tiveram? Assim, uma experiência bem diferente, tanto ou com cliente ou com construtor? Uma coisa que eu tenho mais diferente, assim, que é uma coisa que é muito marcante pra mim, eu tenho um negócio muito... doido com Deus, assim, tudo que a gente faz é voltado nisso hoje, inclusive eu, assim. Eu trabalho muito hoje porque eu quero me sentir merecedor do que eu recebo, aí é por isso que eu tô sempre no mais. A gente tá vendo aqui a emoção no teu falar, Ricardo, porque assim, isso é uma coisa que é muito presente na gente também, e ultimamente eu tenho vivido algumas experiências fantásticas com esse relacionamento com Deus. Eu nunca fui uma pessoa tão, assim, envolvida, fui religioso, criado com uma família católica e tudo, mas hoje eu tenho uma relação muito diferente, cada vez mais forte. E só para você ter ideia desse negócio aqui, foi muito marcante para mim, porque eu fui assinar contrato com a senhora, a gente aprovou o crédito, pediu engenharia, deu tudo certo, e aí chegou no dia da assinatura do contrato, eu avisei para ela, tem taxa de geração de contrato, a gente fala sobre taxa de geração de contrato no ato da assinatura do formulário, antes de aprovar o crédito, e no dia da assinatura eu só reforço, ligo para ela, lembra que hoje é o dia da sua assinatura, você tem que levar o dia da taxa de geração de contrato, aí beleza, fui assinar o contrato no dia, estava assinando o contrato com o cliente, depois era ela. Quando eu estava terminando de assinar, ela chegou, meu filho, me mostra a taxa de geração de contrato que eu preciso pagar hoje. Aí eu abri a pasta, que eu tava com as duas na mesa, mostrei a ela, ela disse, não acredito não, que tem a taxa. Eu pensava que era brincadeira sua. Aí ela olhou pro marido e fez, vamos em casa, daqui a pouco a gente volta. Aí eles saíram da caixa, assim, deram as costas e foram sem explicar nada. A mulher foi em casa, passou uma hora e um pouquinho, ela voltou, e aí quando ela chegou, ela contou. Fazia muito tempo que ela vinha tentando realizar o sonho da casa própria, todas as vezes ela encontrava um entrave. Um dia ela estava na igreja, o pastor chegou perto dela, apertou a mão dela e disse, Deus mandou lhe avisar que eu estou lhe entregando a chave da sua casa. E aí ela disse que no dia seguinte, um corretor ligou para ela, e eu tinha pedido uma engenharia de um apartamento, a Caixa avaliou o imóvel um pouquinho maior, onde deu uma condição dela financiar um pouco mais e se descapitalizar pouco para juntar dinheiro da documentação, de entrada e de tudo. E aí... ela contava com tudo, só que ela achou que a taxa de geração de contrato não existia. Ela tinha dinheiro para tudo, menos para a taxa. Porque o dinheiro estava muito contadozinho. Aí quando ela chega lá, que ela sai da agência, ela disse que sai da agência, o marido dela dá um start nele que ele deveria ligar para um dono de uma oficina, que não era amigo dele, mas não sei porque deu na cabeça dele ligar para esse cara. O Santo falou alto com ele. Aí ligou pro cara e disse, amigo, eu tô precisando de R$2.500 para pagar a taxa de geração de contrato do meu sonho. Da sua casa, que eu tô comprando a casa agora. Você consegue me ajudar? O cara disse, acabei de receber o dinheiro, venha buscar. O cara foi pegar o dinheiro, voltou para assinar o contrato, e aí contou essa história lá no ato da assinatura do contrato de financiamento. Ela vinha por muito tempo tentando comprar a casa, não conseguia, e aí nesse dia foi muito marcante, porque ela estava muito emocionada com isso, assim. E aí a gente acredita muito no negócio, assim, quando as coisas têm para acontecer, elas acontecem de fato. Às vezes você entra numa jornada que ela começa a dar problema do começo, ela sai do problema do começo até o final e você continua insistindo. Mas quando Deus quer, assim, não tem quem evite o negócio acontecer, assim, é uma coisa que é muito marcante. Verdade, isso é emocionante, viver essa história e essa confirmação, né, quem escuta a da história força, se né? emociona, imagina quem viveu. Né? E aí, porque esse sonho do brasileiro é incrível, né? Assim, porque as pessoas chegam num momento da vida onde ela quer a casa dela, ela quer sentar ali, quer ver, assim, quer... É o sonho de todo mundo, né? E a gente tem uma percepção curiosa que, como a gente vem do segmento mais popular, né? A gente sempre tinha na cabeça que o cliente mais grato era o cliente Minha Casa Minha Vida. Porque é sempre muito difícil, a gente sempre tem que pegar realmente na mão do cliente para conseguir. O cliente é alto padrão, muitas vezes ele já é capitalizado, já tem imóvel. E aí a gente tinha esse conceito, assim, dentro de nós, assim, que não era emocionante para eles. Sim.
Mas recentemente a gente foi assinar um contrato e é emocionante para todo mundo a compra, né? A realização desse sonho. A cliente demorou para entrar na agência porque ela se emocionou lá fora, assim, ela não queria entrar chorando. Ela queria se restabelecer para poder entrar com aquela energia. Caramba, que legal, né? Que massa participar disso, né? E depois ela vai encontrar contigo e vai agradecer energia, daquele né? momento. Isso é fantástico. E Deus sempre tá na frente de tudo, de verdade. Amém. Isso é bacana. Eu soube aqui que chegou aí a encomenda, é verdade aí, pessoal? Chegou aí uma encomenda aí. Chegou a encomenda. Tem uma encomenda aí pra gente hoje, né? Tá cheio de surpresa, meu sócio hoje aí, ó, tá com tudo. Tem uma encomenda aí hoje pra gente. Essa encomenda veio lá do Natal Shopping, lá do Café da Praça, né? Muito bacana, obrigado aí, ó. Isso aqui chegou especialmente pra gente aqui. Esse aqui é uma receita de família, certo? É uma palha italiana que chegou aqui. Eu já sei o que é, porque já chegou aqui, ó. É uma palha italiana aqui que chegou aqui para os nossos convidados. Tem uma branca e tem uma preta, né? É assim é um mimozinho aqui, ó, do Café da Praça. Obrigada. Aqui, ó. Branca ou preta? Não, pode ser um de cada e a gente divide aqui É? pra provar, né? Aí, Obrigado. Ai, o negócio aqui tá diferente. mas cara, a primeira vez aqui é o Café da Praça do Natal Shopping, né? Viu, Mário? Valeu, Daqui a pouco Mário. chega pra você aí, ó. Caramba. Se quiserem, Obrigado aí, se quiserem Café da experimentar, Praça. experimenta. Pra quem não conhece. Eu só tenho o fitness aqui, vou sair da dieta, porque vocês merecem. É bom de verdade. Delícia. Meu Deus. Vou comer Vou daqui a guardar um pouco. Vamos branquinho parar pra aqui você, a viu, amor? né? Vou O levar aqui pra podcast. você. Não, mas é sério, o Café da Praça é show de bola. Vamos lá. Dona Cibele tá lá, Dona Graça, as meninas estão lá. abraço, Cibele. Atendimento nota 10 lá no Café da Praça. Valeu, galera. Meus amigos, vocês têm muita coisa bacana pra gente receber de conteúdo. E a gente vai agora para mais uma pergunta, né? Desse quadro que a gente criou, que é Você no Papo com Café. Vamos lá. É uma pergunta do Salles. É Salles? Quem recebeu foi você. É aí. Não é seu Salles? Sávio, rapaz. Sávio, seu Sávio. Desculpa, Sávio. Então, eu só lhe chamo de Salles. Tá? Mas aqui, ó. Olha a pergunta dele aí. Bom dia, meu nome é Sávio Trindade, sou corretor da Penados. Eu tenho uma dúvida sobre financiamento. Uma cliente falou para mim que usou uma parte do FGTS no aniversário e se poderia usar o restante no financiamento. Alguém do banco disse que só após 2 anos. É verídico isso? Posso responder? Pode, a pergunta aí. Ela pode sim usar, só que o valor que ela sacou fica travado, obviamente. Então, ela pode usar o referente ao remanescente. Não tem problema, não. O que acontece quando trava é quando você usa aquele valor do FGTS como garantia de um empréstimo. Aí o valor todo fica travado. No caso aí, a pergunta dele foi o seguinte, Saque exemplo, aniversário. saca aniversário. Aí ele tira um valor do salário mínimo, é que tira, Eu saca não sei aniversário. qual o valor. Mas vamos supor que ela tenha 10 mil reais. 10 mil reais. Facilitando o Isso, raciocínio fazendo a assim conta, pra né? ele. Tenha 10 mil reais. Ela foi lá e sacou 2 mil. Ela continua com 8 mil. Esses 8 mil ela pode usar na remanescente, compra do Os 8 imóvel. mil, ela- Pode. Mas se ela fez um empréstimo usando o de FGTS. 2 mil, Sim. mas usando o FGTS como garantia, então fica bloqueado o valor tudo. total. Ela teria que Ah, liquidar aquele empréstimo para poder Perfeitamente. usar. Pronto, Ok. seu Sávio, tá respondido aí. Ela pode usar. E assim, qualquer dúvida, o que é melhor? Vamos facilitar a vida desse cliente. Pega o cliente, vamos sentar lá Isso. na Facilitar, que ó, sai de lá respondido. É show. Isso. Gente, quando vocês tomaram a decisão de fazer a correspondência, né? Eu entendo que vocês trabalharam muito essa questão do propósito, da ideia, do planejamento, de tudo isso, mas vocês imaginavam que chegariam onde estão hoje no tempo que chegaram ou tem sido uma surpresa positiva essa evolução? Porque vocês são uma referência hoje no mercado de Natal, do Natal da Grande Natal, né, que vocês atuam aqui, Parnamirim, né? Como é que vocês se enxergam hoje nessa trajetória?
Tudo que a gente vive hoje está muito atrelado a planejamento, assim. A gente, desde o primeiro grande faturamento que a gente teve, assim, que era uma coisa, eu acho, um pouco fora do Bem mercado, fora da curva. foi planejado. E aí a gente vem planejando o crescimento e graças a Deus a gente consegue atingir, porque a gente faz muito por onde ter o resultado que a gente projeta. Lógico que no decorrer dessa jornada, como empresário, acontece diferenças, acontece um percalçozinho, às vezes a caixa acaba Muda um pouquinho o alguma- recurso, muda um pouquinho a regra, muda um pouquinho o jogo, mas a gente sempre se mantém dentro de um planejamento. É tanto que a nossa projeção de crescimento ano passado era de 30%, de 40%, a gente conseguiu crescer 32%. E aí, se a gente vai levar em consideração, a gente foi muito assertivo. Sim, sem dúvida. E a sem gente dúvida. também é muito arrojado. Assim, Não, quando a e gente crescer projeta 30%, meu amigo, não é pra qualquer um, não. Entendeu? ano passado a gente contratou um gerente geral do Banco do Brasil. Foi em dezembro de 2021 a gente contratou ele. Aí quando a gente sempre faz no começo do ano uma reunião com projeção, o que a gente vai fazer para crescer no ano e Junto qual com é a nosso equipe, e qual é né? nosso estudo assim de mercado e tudo que a gente vai fazer para fazer acontecer. Inclusive planos de ações que a gente vai fazer para a gente conseguir ter esse resultado. Depois da reunião, depois de um tempo, depois de 6 meses, assim, que a gente não tinha muita ligação no começo, ele não quis me dizer que a gente não conseguiria crescer 40%, não. Mas 6 meses depois, quando ele começou a ver que as coisas estavam indo no caminho, ele, numa reunião com todo mundo na sala, assim, ele disse: quando você fez a primeira reunião naquele dia, eu não quis lhe dizer que você estava errado, mas você não ia crescer, na minha cabeça, não cresceria 40%. Porque um banco não cresce 30%, 40%. O referencial dele Não, é um né? crescimento para qualquer Entendeu? empresa. Aí ele disse, mas quando ele começou a ver, né, assim, as coisas acontecerem... Ele não tem a experiência da Não. vivência do dia a dia, né? Não. Do trabalho com vocês. E Tinha do sido esforço também que a gente tá contratado disposto a fazer, assim, porque, tipo, eu e a Ana Paula, a gente trabalha muito pra gente conseguir tudo que a gente quer, assim, entendeu? Tipo, então se a gente precisa prospectar mais, ligar pra mais pessoas pra conseguir fazer, se a gente precisa fazer mais treinamentos, se a gente precisa fazer alguma coisa pra melhorar ou pra aumentar nosso faturamento, a gente corre atrás e a gente faz, assim. E tem aquela história, né? Onde você foca, cresce, né? O que você foca, cresce. Teve uma mudança de chave para a gente na empresa. Foi realmente a gente instituir esse planejamento, um funil de clientes. A gente fez um acompanhamento muito mais assertivo, junto com a equipe, porque todo mundo junto também, a gente é mais fácil para chegar. E assim, de um mês para o outro, no momento que a gente implementou essa mudança, de um mês para o outro, o faturamento foi completamente diferente. Porque a gente tinha muito uma cultura de, mas não contratou esse mês que vem, daqui a 2 dias, 3 dias. Não, a gente mudou completamente essa visão dentro da empresa, que é uma visão de banco. A visão de banco é de Mas meta, o que é que né? vocês fizeram para mudar essa visão? Primeiro, Assim, no sentido, vocês chamaram alguém para sentar com vocês e fazer o planejamento? Ou o Vocês doutor dos mesmos fizeram. estudos aqui foi também bem- chega ali, senta e Ricardo. vamos lá, esse planejamento parte de vocês? Como é que é isso? Ricardo naturalmente já é muito organizado, como vocês já nem convivem todo dia, já percebem, né? Já Então, sabem. planejamento, planilha com ele, amam o Excel. Aí, então, a gente usou essa forma de lidar com as coisas dele e também se inspirou um pouco na forma de atuação da própria agência, Sim. porque a agência trabalha com meta. Sim. Meta mensal, meta semestral, meta anual, e a gente não tinha essa meta, a gente não tinha estabelecido uma meta. Então, a gente fez um estudo do que a gente tinha dentro de casa para contratar, quanto é uma meta alcançável, atingível, uma mais arrojada. Então, a gente tem algumas metas que a gente tenta atingir. E a gente começou a se orientar toda a equipe, orientar nossa condução do dia a dia, baseado nessa projeção. Então, a gente fez um estudo interno, baseado criamos projeção. planilhas, e a gente tem um sistema interno também que nos ajuda nesse sentido, e estabeleceu metas. Quando a gente fez essa mudança, a gente teve um resultado bem diferente. Hoje vocês estão com quantos colaboradores? 6. 6. Não, 5. 5. Mas é muito difícil, né, fazer meta, porque assim, é algo que às vezes você faz um planejamento e ele não realiza. Está dependendo também dos corretores, Sim. das imobiliárias, Só dos que parceiros. Sim. No nosso negócio Essa é a chave, a questão, desculpa aí. Mas cara. também acho que o ponto de partida de tudo, assim, acho que você tem que estar preparado para receber essa graça, entendeu? Por que isso, assim? Porque primeiro você começa a plantar, você começa a botar cliente dentro de um funil, depois você começa a entender quantos % daquele funil você consegue contratar, e aí depois você precisa começar também a melhorar como profissional, porque sua estrutura em faturamento, ela só vai até aqui. Para você superar essa barra de faturamento aqui, você tem que estudar mais, você tem que melhorar processo, tem que fazer. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em um faturamento de tanto. Para isso, eu preciso de quê? E aí a gente começa a desenvolver nosso trabalho com base aonde a gente quer alcançar. E aí começa a plantar essa semente para que uma hora a gente consiga ter esse resultado constante. E aí, só que qual é a questão? É o sempre por mais. Quando a equipe se
tá preparado e já consegue receber isso. Agora, o que é que eu preciso fazer para ir pro próximo passo? E aí, esse próximo passo não para nunca, assim. É tanto que eu digo para Ana Paula, assim, que no dia que eu parar, eu acho que eu vou ter problema. Porque o que me move é o progresso. Mas você não para não, cara. Eu soube até... Teve um passarinho aí que contou aí que vem novidades aí da Facilitar, né? É verdade. É verdade isso? É verdade. Tá tudo Pode da hora, soltar tá ainda. fechado. Né? Mas estamos fazendo agora. Faz muito tempo que a gente faz aqui, que eu faço aqui em São Terra A de gente é bem Construção. informado, viu? Se liga aí. Verdade. Faz 8 anos mais ou menos que eu trabalho com o mercado imobiliário. Faz 8 anos que eu faço aquisição de terreno de construção. Quando a gente tinha uma sala na Copab, eu sempre tive o desejo de abrir uma sala lá na Copab. A gente tinha a sala Tirolway, né? Isso. Tinha a sala Tirolway. Aí eu sempre tive o sonho de abrir uma sala perto dos condomínios. Por quê? Porque sempre eu fui muito forte em aquisição de terreno de construção. Quando era muito forte para todo mundo o financiamento Minha Casa Minha Vida, eu já financiava 2, 3 aquisições de terreno de construção por mês. Isso era um valor extremamente relevante. Era até diferente para a Caixa, o tipo de cliente que eu trabalhava. Então, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a me tornar referência em aquisição de terreno de construção, eu vi aquele local Uma como carência, muito promissor Sim, para sem isso. dúvida. E Você aí, tá perto de quem tudo, produz, Hoje né? você tem Entendeu? 12, 14 condomínios ali, não tem? Tem mais ou Tem, menos isso, tem. Aí, Horizontal. quando deu, assim, quando a gente já tava com a Ana Paula sócio há 1 ano, eu acho, aí eu falei para ela, a Caixa, teve um momento que a Caixa definiu que os correspondentes só conseguiriam atuar onde ele tivesse sede. Município. Verdade. né? Aham. Aí, Da eu lembro cidade, disso, né? é. Verdade. Pra todo mundo foi uma dor, pra gente foi Um empurrão. Foi um empurrão, porque quando Você todo já mundo... tinha esse planejamento, lá. aí foi só... Não, quando todo mundo chegou na Caixa pra dizer a Caixa, não tem condição, isso vai encarecer, aí Paulinha disse, puxa, esse é o momento da gente fazer o que a gente quer. Vamos abrir uma sala lá. Foi Deus Aí- falando com vocês. Foi. Quando a gente abriu a sala, foi uma coisa muito diferente de tudo. Assim. Num ano, a gente deve ter financiado pelo menos 100 construções naqueles condomínios da região. Ricardo, eu tenho visto que o pessoal do Aquisição e Construção tem enfrentado, não, ultrapassado a barreira, porque assim, era algo para médio alto padrão. Então tá trazendo hoje, eu tô vendo construtores, teve um comigo, dizendo, fazendo aquisição e construção para 120 mil, 130 mil, né? Mudou essa chave de uma maneira muito rápida. E assim, qual é a vantagem dele ir para o aquisição e construção? Assim, eu entendo uma vantagem fantástica que é que ele não tem exposição de capital, né, para o construtor, mas para o adquirente. Rapaz, eu comecei nessa jornada da construção financiada lá, era uma coisa muito fora da realidade. Quando eu comecei, eu entendi que só quem tinha dinheiro, assim, era uma realização pessoal, já no final de carreira, assim, eram as pessoas que estavam em final de carreira já, ou que estavam querendo se realizar a sua última casa. Sim. Eu quero construir minha casa porque agora eu quero sossegar nela. Sempre foi assim. Essa casa personalizada, a aquisição de terreno e construção estava muito atrelada à realização Esse desse perfil, sonho. né? Só que com o Natal ele vive uma demanda, ele vive uma situação muito diferente dos outros estados, das outras cidades, né, dos grandes centros. Por quê? Porque aqui a gente não tem apartamento suficiente para todo mundo, não tem lançamento suficiente para todo mundo. Quando a pandemia deu que as pessoas estavam tudo trancadas em apartamentos pequenos, para onde é que eu vou agora? Não tinha para onde ir. Verdade. E como não tenho para onde ir? Teve o boom. O boom da construção financiada veio para viabilizar o sonho dessas pessoas. E aí as pessoas começaram a estudar e ver que era possível construir uma casa personalizada com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro ou com dinheiro relativo, assim. Geralmente, quando eu comecei lá, era casa de 900 mil, de 1 milhão para 8 anos atrás, eram as casas bacanas. Hoje a gente já tem casa de 120 metros quadrados sendo construída na aquisição de terreno de construção, de 110, de 150, de 300 e 400. Todo perfil. Mas é isso que a gente fala para todo mundo. O que eu e Paulinha fez pelo mercado, quando deu o boom, a gente resolveu educar o mercado para que o mercado aderisse isso de uma forma mais rápida, e aí muito mais gente começou a fazer esse processo e a gente conseguiu aumentar nosso volume de financiamento em aquisição de terreno e construção de uma forma muito maior. Para o cliente, qual o benefício? Tem o benefício do ITIV, que o ITIV de uma casa pronta de 500 mil reais 5,5% vai dar, sei lá, 25 mil a 30 mil reais, quanto na aquisição de terreno e construção é em cima do valor do terreno. Aí vai para uma conta, se é de 100 mil a 120 mil, 7.500 reais mais ou menos o cara vai gastar. A diferença de 30 para 7 mil. Aí já dá uma diferençazinha que é bacana.
O preço de uma casa na planta é diferente também de uma casa na casa pronta. Aí o cara vai ter uma economia mais ou menos de 20%. Quando ele começa a colocar isso tudo na ponta do lápis, tem muito benefício. Além disso, a personalização que é muito importante. Agora, sabe como eu vejo assim, alguns construtores não querem vir porque dizem assim, não quero a caixa me perturbando aqui, pedindo que eu faça medição, não sei, o consultor pequeno, né? O consultor de uma casa só. E eu vejo que você é um cara que também educa esse consultor, né? Vocês têm esse trabalho junto aos consultores, não é isso? Começamos. Posso? Pode. Começamos a fazer um negócio, inclusive, em 2021, quando a gente terminou o ano bem relevante, a gente viu que o segredo de todo o mercado, não do mercado imobiliário, era educação. E aí Atenção, Mário, tá ouvindo aí? Escuta isso. Através da educação do mercado, você vai conseguir engajar mais pessoas, transformar pessoas mais prósperas para fazer esse negócio acontecer. Quando a gente começou a ver isso, tinha muito construtor na região que só construía casa pronta para vender. E aí ou o cara que só construía na aquisição de terreno e construção e ponto. E a nossa ideia era entrar no negócio desse construtor, chamar ele para dentro do nosso escritório, para a gente mostrar para ele que através da construção financiada, a gente conseguiria aumentar o potencial construtivo dele. Capaz, se ele podia fazer 2 casas por ano, ele passava a poder fazer 4. E além disso, de vez em quando ia bater um cliente ou outro na porta dele querendo que fazia uma casa personalizada. Exato. Por que não fazer? Eu tenho equipe, tenho estrutura. Não tinha. E aí a gente tem pessoas que saem de, 10 casas, 5 casas, para 40 casas no ano. A gente tem cara que tinha construído 3, 4 casas e vai para... Mário é super satisfeito com você. Não o Mário daqui da Vox, o outro Mário, né, que lá da CST, né? E aí quando a gente começou a fazer isso pelas pessoas, eles começaram a ver o negócio Caixa Econômica como totalmente diferente. Um parceiro, né? As pessoas têm um negócio de que é muito burocrático. Não é. Hoje o sistema é muito automático. Quando eu comecei... Mas isso também, desculpa até cortar, isso também tem relacionamento direto com quem está atendendo esse construtor. Com certeza. Né? Entender do processo é fundamental para saber os caminhos, né? Para minimizar a burocracia. Ela não vai deixar de existir, né? Mas a gente minimiza hoje, o máximo uma construtora possível. que tem capacidade financeira, na minha opinião, analisando o mercado, hoje ela fazer um apoio à produção é o melhor cenário para ela. Né? Primeiro, ela contrata no zero. Segundo, a exposição do capital dela, né, é muito baixo. E assim, ela tem uma chancela fantástica que é o nome da Caixa Econômica para vender, né? E ainda tem um terceiro ponto também, né? Porque como a Selic está muito alta e a taxa de juros está um pouco mais barata, o dinheiro dele está rentabilizando muito melhor. Vamos ter dinheiro guardado, gerando um spreadzinho de diferença porque eu estou pagando, de que botar meu dinheiro todo e se acontecer um problema, como é que eu vou resolver? Fantástico. Gente... Só o último ponto desse negócio, porque, de fato, as pessoas tinham muito essa preocupação com a aquisição de terreno e construção, porque era muito burocrático, de fato. Chegava na agência, tinha que levar os projetos impressos, aí o engenheiro da Caixa, o engenheiro que ia fazer vistoria passava para pegar o projeto, ele tinha que ir na Caixa, depois tinha que devolver. Hoje é tudo através de sistema. Hoje o engenheiro só vai na obra 2 vezes, o resto é só apresentar um relatório de vistoria, a Caixa faz a liberação no dia seguinte, não tem problema de fluxo de obra. É só se planejar direito que você consegue fazer um negócio bacana. É isso que eu vejo. Vocês têm como cliente o corretor de imóveis, né? As imobiliárias, o corretor de imóveis, você tem o cliente final que vai fazer o financiamento, você tem quem produz, né? E eu acho que Natal precisa falar mais, a gente precisa gerar mais encontros, correspondente bancário, arquitetos, construtores, imobiliária e o mercado no geral, e a gente tem isso. Agora, em abril, vai ser realizada uma nova feira de imóveis lá na Ferreira Costa. Alcimar Damasio vai fazer esse evento. E o Papo com Café vai estar lá. Em 2 dias a gente vai fazer uma mesa redonda. Vai juntar todo mundo, né? Pra gente bater esse papo. Vocês já se sintam convidados, né? E intimados a estar nessa mesa, porque a gente vai fazer uma mesa... Normalmente vão estar lá, vai ser mais fácil deles participarem. Mas é importante porque a gente quer reunir lá arquitetos, construtores, os corretores e o público em geral, porque é um momento da gente voltar a ter essa relação mais forte, né? Mas como a gente vê na Paraíba, no Ceará, tudo isso, que são mercados mais fortes e que o povo conversa mais. Aprende muito com essas trocas, né? Com certeza. E às vezes eu digo até para as pessoas assim, de conversas que nem essa que você percebe, que quem está tendo sucesso e quem não está,
é um detalhe, é uma besteira. Às vezes o corretor, ele tá fazendo tudo certo, tá deixando de fazer uma besteirinha que vai fazer ele ter um resultado totalmente diferente. Como é que eu consigo ter essa percepção? Conversando com pessoas. E eu nunca sentei numa mesa para almoçar com ninguém que o cara não abrisse tudo, assim, porque hoje as pessoas têm uma preocupação genuína de se preocupar, compartilhar, de né, compartilhar e querer pessoas melhores no mercado. Verdade. A melhor coisa que tem, assim, Paulinha já foi almoçar comigo algumas vezes, a gente já almoçou junto assim também. Já teve essa oportunidade. Eu acho incrível porque os caras abrem até número, assim. Tô gastando tanto, tô faturando tanto, e eu tô fazendo assim. E aí, se fossem criados mais momentos como esse, é extremamente importante, assim, isso acontecer, assim, é muito legal isso, assim. Importantíssimo. E aí, pra mim, pra Ana Paula, isso foi muito legal porque a gente viveu um auge onde o maior fluxo do nosso correspondente estava atrelado a 2, 3 construtores. Quando a gente começou quando viu, rapaz, nosso negócio está num risco muito grande, se acontecer qualquer coisa com esses construtores, diversificar. como é que a gente vai sobreviver? Vamos ligar para mais gente, vamos botar mais gente aqui dentro do escritório. Como esses construtores estavam fechando muitos contratos, eles deixaram de prospectar para cuidar de operacional. Uma hora a demanda deles baixaram. Se a gente não tivesse começado a prospectar e a ligar e a receber para outras pessoas, a gente ia achar que o mercado tinha... Como um todo. Tinha reduzido. Como a gente estava recebendo outras pessoas, desse jeito que esses caras começaram a reclamar que não estava recebendo mais cliente, outros caras entraram lá eufóricos que só, bicho, tá ótimo, tá massa, tá entrando muito cliente. E a gente conseguia balizar e entender também o que é que eles estavam fazendo diferente, porque que uma pessoa consegue ter, porque que outra pessoa não consegue ter. E isso é só conversa. Verdade. Só relacionamento. Só papo. relacionamento. Gente, por incrível que pareça, a gente já tá batendo papo há 1 hora, né? Chegou o nosso horário, né? E aí a gente tem aqui uma pergunta, né? Que é a pergunta do milhão. O que é que Ana Paula não pode sair daqui sem falar? Eita. Poderia ter me preparado, né? Não, mas aqui é surpresa sempre, assim, não tem essa não. A gente, na nossa dinâmica, a gente preza muito pelo contato humano. A gente tá falando aqui de papo, de reunião aí no salão imobiliário, enfim. Então, eu acho que faz toda a diferença em qualquer segmento, você se conectar com pessoas genuinamente, acreditar que aquela troca, não pensando num ganho, mas sim que assim, a gente tá se ajudando sempre, a gente pode crescer um com o outro. E isso faz diferença no nosso dia a dia. Isso. E aí a gente vai para outro patamar quando a gente não pensa só no financeiro. A gente pensa, obviamente, precisa... É uma consequência, né? É uma consequência. Então, eu acho que é muito importante para a gente, no nosso negócio, ter essa preocupação com o outro e de forma, assim, genuína, sem esperar nada em troca. E acaba que tudo acontece. Bacana. Doutor Ricardo, e aí, o que é que você não pode sair daqui sem falar? Qual é o seu recado aí? Eu acho que todo mundo deveria, a preocupação de todo mundo deveria ter uma preocupação de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque quando você começa com essa perspectiva de fazer a diferença, tudo muda. Esse trabalho no começo é um pouco cansativo, você não consegue ter resultado financeiro de cara, mas quando você começa a plantar, dependendo do tamanho da diferença que você faça na vida da pessoa, essa colheita vai ser muito boa no final. Então, se você tem esse hábito, aqui é uma coisa que a gente tem junto, assim, de agregar, de fazer parte, de fazer questão de mostrar, de abrir tudo que a gente tem, de querer que as pessoas cresçam, uma hora você vai começar a colher uma coisa que não tem fim, assim. É tanto que a gente começa a colher coisa hoje que são plantadas há 8 anos atrás. Paulinha se impressionou depois que a gente virou sócio, que todas as vezes que a gente chega nos cantos, as pessoas que já financiaram comigo, todo tem mundo... história boa, só tem coisa boa pra contar. Maravilha. E aí a ideia é essa, porque desde o primeiro dia, a minha questão, o meu negócio foi sempre fazer diferença na vida das pessoas. Conheci muito construtor, inclusive no período, que tinha aversão à caixa. Não quero financiar com a caixa de jeito nenhum. Quero pagar para fazer manual, porque eu não quero fazer com você. Eu disse, amigo, eu vou resolver seu problema. A partir de hoje, depois que você me conheceu, eu quero fazer Depois que você financiar o primeiro imóvel comigo, você nunca mais vai entrar nessa dinâmica. E hoje o cara é extremamente... O apartamento dele é financiado pela caixa, né? Só é caixa. O financiamento do apartamento dele é caixa. Olha aí. E aí isso começa como? Com esse negócio de querer fazer diferença, de querer fazer diferente, de querer ser importante para as pessoas. Eu quero começar fazendo mas eu vou lhe chocar com esse único processo. E a partir daqui, você não para mais. Entendeu? Uau. Bacana, cara. Meu amigo. Bacana. Hoje foi muito bom, né, não, Nando? Foi só aula aqui, meu amigo. Gratidão por vocês terem vindo aqui compartilhar esse conhecimento de vocês. Nós ficamos muito felizes de ter você como parceiro da Penates. E a Penates Hub é isso. Aqui você tem a facilitar a sua disposição. Tem arquitetos, tem construtores,
ter a agilidade no seu processo. Então, se você está precisando de alguma assessoria, a Penatos conta com a facilitar e tem a satisfação de lhe atender da melhor forma. Então, comente aí, não deixe de comentar, né, Guga? É Vou deixar você falar isso aí, né, Guga? Não, mas pode Comenta, compartilha, e você é importante no nosso mercado. Faça a diferença, como o Ricardo e a Paulinha falou, se entregue genuinamente e faça o melhor que você pode. Hoje foi um dia mais do que especial, né? Eu, Guga de Macedo, tô feliz pra caramba de receber vocês aqui. Primeiro porque eu admiro muito o trabalho de vocês, né? E é super importante essa troca. E eu sempre peço a Deus que permita que eu tenha excelentes encontros na semana, né? Então esse tem sido um dos excelentes encontros dessa semana. Fico muito feliz porque, assim, a quantidade de informação que você está trazendo para quem está assistindo a gente e as pessoas estão dizendo, poxa, está sendo uma aula assistir ali o podcast porque vocês estão levando gente que estão trocando experiência, colocando conteúdo. A gente tem aprendido muito, né? Então, essa é o propósito do Papo com Café, é fazer essa troca, levar esse conhecimento do mercado que vocês, que são nossos convidados, estão aqui, trazem pra gente. Isso é muito importante. Um mercado forte é um mercado de gente qualificada. Então, assim, é muito bacana estar aqui. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve aí, compartilha com os amigos, né? Curte, manda os comentários, fala se gostou, se não gostou, faça crítica também, fica à vontade, né? Manda aí pra gente aí e a gente vai estar sempre aqui querendo fazer o melhor possível, beleza? Então, show, grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bora realizar. Valeu! Show, valeu, cara, foi muito bom de verdade. Viu aí, seu amigo?